Mas vamos começar com o assunto do dia. Desde ontem, não se fala em outra coisa. A gente vai direto para o Rio de Janeiro, porque uma imagem chocou o país nas primeiras horas. Corpos foram deixados na Praça São Lucas, ali no meio do Complexo da Penha, no Rio. Essa imagem está rodando o mundo hoje. Mães chorando os mortos, a população que pegou os corpos dentro ali da mata, de uma região de mata, no Complexo da Penha. Essa operação entre os moradores começou ainda na madrugada e ao amanhecer do dia já tinham mais de 60 corpos estendidos ali no chão. Técnicos da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros começaram a fazer a retirada no meio da manhã desses corpos e a população indignada. Mais de 300 mil pessoas vivem nessa região e ficaram no meio do fogo cruzado desde ontem. E aí o número de mortos a gente está contabilizando, está aumentando. E quem está acompanhando tudo é o Rodrigo Viga, direto lá do Rio de Janeiro. Viga, boa tarde. Eu imagino que o clima não esteja fácil por aí para fazer essa cobertura. Muita tristeza. Bem-vindo. Tudo bem, Márcia? Boa tarde para você, para o Bruno, para o nosso ouvinte espectador internauta desse tempo real. Nós falamos aqui direto da cidade da polícia, que é uma espécie de quartel-general da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no bairro do Jacaré, bem perto da comunidade do Jacarezinho, na zona norte da capital, onde agora há pouco foi feito uma espécie de balanço, né? Uma espécie de apanhado daquilo que vem acontecendo desde ontem na maior operação de toda a história contra o Comando Vermelho e também que teve como resultado o maior número de vítimas fatais em uma incursão, uma operação da Polícia Fluminense. Os números anunciados agora há pouco apontam para quase 120 mortos, 119 mortos, dentre eles 4 policiais. 2 do BOP, Tropa de Elite da PM do Rio de Janeiro, e 2 da Polícia Civil. Além disso, foram 113 prisões. 30 pessoas de outros estados, de outras regiões do país, que estão por aqui recebendo o apoio e o suporte do Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Houve também prisão, na verdade tem que dizer, né, a apreensão de menores de idade durante essa grande operação que começou a troca de tiros, segundo a Polícia do Rio de Janeiro, por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira e só foi terminar durante a noite desta terça-feira nos conjuntos de favela do Alemão e da Penha, na zona norte da capital. E aí fica todo o questionamento depois do surgimento desses corpos colocados em praça pública na Penha, na zona norte da capital, se haveria inocentes entre as vítimas. A estratégia adotada dessa vez, viu, Márcia, foi para evitar os chamados danos colaterais, ou seja, que pessoas da população pudessem ser atingidas. Comandante, se o senhor puder dar uma palavrinha comigo. Tá, o comandante da Polícia Militar passou aqui, eu não pude deixar de perguntar sobre a oportunidade de falar conosco, disse que daqui a pouco vai falar ao vivo conosco aqui no tempo real. Então, como eu ia dizendo, foi a Operação Muro do BOP que empurrou os bandidos, os criminosos, para uma área de mata e ali houve o palco, o circo e o confronto entre policiais e traficantes. Portanto, o número atualizado, 119 óbitos, nós tivemos aí 113 prisões. A Polícia do Rio de Janeiro está garantindo que todos que morreram tinham ligação com o crime organizado porque estavam nessa área de mata durante a madrugada, estavam armados com coletes balísticos, também roupas camufladas, um sinal claro de que tinham ligação com o crime organizado, com o Comando Vermelho nessa região da zona norte do Rio de Janeiro. Márcio e Bruno. A gente segue de olho, o Rodrigo Viga sempre muito atento aos detalhes. Quando o comandante voltar, a gente está aqui esperando para conversar, recebê-lo aqui ao vivo, mais informações, atualizações sobre esta operação que continua aí no Rio de Janeiro, mas é o que o Rodrigo Viga disse, que os criminosos tinham todo esse aparato que estavam para enfrentar os agentes das forças de segurança. A gente fala muito aqui sobre combater o crime organizado, essa foi uma ação que combateu o crime organizado. E aí acabou que os criminosos acabaram revidando, indo para o enfrentamento com os agentes das forças de segurança, levaram a pior. 2h11, seguimos ao vivo. A comitiva do governo federal chega ao Rio de Janeiro daqui a pouco, logo mais, para reuniões, para o encontro com o governador
Cláudio Castro. Hoje, na capital federal, uma série de reuniões também. O Igor Damasceno é quem está acompanhando essas reuniões, esses encontros. Igor, o que esperar sobre esse encontro logo mais, então, no Rio de Janeiro, ainda hoje? Ótima tarde, a gente segue já falando com o Igor. Vamos ouvir os nossos comentaristas que já estão conosco nesta quarta-feira, uma intensa cobertura. Lá nas primeiras horas do dia, nós já tínhamos, então, uma intensa cobertura. Quem é que está ao vivo já com a gente aqui na nossa Em Tempo Real, na Jovem Pan, para analisarmos esses assuntos? A gente vê já aqui a imagem, Mano Ferreira, que bom recebê-lo aqui ao vivo na Jovem Pan. Situação de momento ainda sendo contabilizada, mas a gente via aqui sobre o Rodrigo Viga falando que esses homens que acabaram ali sendo encontrados sem vida, os corpos que estão ali, eles estavam usando uma estrutura que é muito semelhante a quem está no crime de fato, a quem vai enfrentar de fato os agentes das forças de segurança. Um ponto, nesta operação, de fato, conseguiu alcançar os criminosos, mas houve uma ausência da inteligência para evitar essa expansão, todo esse cenário que estamos assistindo. Qual é a sua avaliação, Mano? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia. Boa tarde para toda a nossa audiência. Bruno, a gente não pode dizer que faltou inteligência no sentido de que as informações que temos até agora é que essa operação foi planejada por mais de 10 meses. Contudo, faltou, no mínimo, integração e inteligência política. Veja só, o próprio governador Cláudio Castro diz que o Rio agiu sozinho. Ora, e logo após a operação, temos o governo federal se deslocando para o Rio de Janeiro, governos de estado prestando solidariedade, colocando seus efetivos à disposição. Em outras palavras, por que fizemos a operação deste modo sem contar com o melhor aparato, inclusive logístico, disponível? Tivemos baixas de policiais, inclusive. Precisamos tratar a política pública de forma dentro de uma estratégia mais ampla, sobretudo nesse caso, para a retomada do controle territorial. E ele não se dá apenas com uma incursão isolada, como até aqui parece ter sido o caso. Ele precisa se dá com uma integração de outras políticas públicas que façam com que a presença do Estado brasileiro, e não apenas do governo, não apenas da polícia, seja constante naquele território. Isso passa por um esforço coordenado, um esforço político que jamais terá sucesso enquanto os agentes políticos desejarem ocupar um espaço de protagonismo exclusivo, enquanto seja mais bonito sair na fita falando que agiu sozinho do que, de fato, seja capaz de articular com a responsabilidade que os cargos públicos daqueles que ocupam postos, graças ao voto do eleitor brasileiro, precisa demandar de conseguirem sentar na mesas como adultos e, de fato, fazerem uma estratégia continuada, com sustentação no tempo, muito além de uma operação isolada que acaba colocando toda a população em perigo e também policiais que foram mortos. É essencial que a gente faça uma depuração e entenda cada uma das vítimas, cada um dos mortos, quem são eles, quantos eram de fato ligados ao crime organizado, quantos não eram. Tudo isso é fundamental porque nós só venceremos o crime se o Estado agir dentro da lei. Se o Estado passar a agir como criminosos, continuaremos perdendo essa batalha.